Olá, meu amigo, olá, minha amiga, para você que me escuta, para você que lembra de mim, sou o professor Matheus e a gente vem trabalhando nesse projeto. O projeto, você me viu no nosso primeiro encontro, a gente está trabalhando no plano de ensino tutorado disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E nós hoje iremos trabalhar com o volume 1 na semana 2, porque quem assistiu a primeira semana, percebam que a matéria vai ser continuada. Bom, esse projeto disponibilizado pelo Estado, para você que ainda não tem, vai lá no site e procura, no site que é estudeemcasa.educacal.mg.gov.br. Então, se você que ainda não tem sua apostila, vai lá, pega e vem com a gente, resolvemos esse seu dilema que agora está ficando cada vez mais fácil. Bom, o assunto abordado na aula de hoje será o seguinte, galera: embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Para quem já conhece, faço parte do projeto Escola Online, onde nós teremos lá várias aulas disponíveis para você. Quer saber um pouquinho? Vem comigo. O projeto Escola Online na verdade é encontrado em vários canais. Você vai encontrar no Facebook, no Instagram, no Twitter e, claro, você vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um like para você poder acompanhar. Porque além das resoluções do PET, você tem várias aulas, disponibilidade de exercício, para você poder aprimorar seus estudos. Preste atenção na vinheta. Preste atenção na vinheta. Beleza? Então vamos lá começar a resolver o nosso programa de hoje, a nossa atividade. Do que ela se trata? Não perder o hábito, vamos falar um pouquinho sobre o texto que abre espaço para isso. Que texto é esse, galera? Venham comigo aqui. No Brasil rural das primeiras décadas republicanas, ser coronel significava ser poderoso, dono de riquezas agrícolas, de prestígio político e com poder de influenciar as pessoas. Sob a proteção do governo, os coronéis eram latifundiários que mandavam em toda a região ou em um município. Era um chefe político rico e poderoso, cheio de jagunços, homens armados. Lembra da definição que nós fizemos na nossa primeira aula? Beleza, tá fácil, né? Nas cidadezinhas, todos tinham medo dos coronéis que existiam. A força deles era principalmente política. Na época das eleições, os coronéis mais poderosos eram os que mais eleitores conseguiam controlar. Isso era feito através do voto de cabresto. Lembra da definição do voto de cabresto? Você está lembrando, eu sei. O voto de cabresto não era resultado apenas da violência, de jagunços vigiando se a pessoa realmente votava no candidato do coronel, mas também de outras estratégias que utilizavam para conquistar o maior número de eleitores possíveis. Quando vinham as eleições, os coronéis distribuíam presentes para os eleitores: enxadas, sapatos, churrasco, emprego na prefeitura, festa na cidade, etc. E os eleitores, em troca, votavam no candidato indicado pelo coronel. Somente com o Código Eleitoral de 1932 surgiu no Brasil o voto secreto para homens e mulheres maiores de 18 anos. Então é um texto que a gente já falou no nosso primeiro encontro. E eu sei que você se lembra como é que funcionava a situação. Nós tínhamos, lembra na República Velha, a política do café com leite, que é aquele revezamento envolvendo Minas e São Paulo. Vem aqui comigo para a gente poder lembrar. Olha só, deixa eu ver se todo mundo consegue lembrar. Eu tinha a política do café com leite, que era na esfera federal, o nome que eu dava para aquele revezamento político entre Minas e São Paulo, as duas maiores forças, as duas maiores oligarquias. Ora um candidato de Minas ou apoiado por Minas, ora um candidato de São Paulo apoiado por São Paulo. A nível de estado, você tinha a política dos governadores. Para quem se lembra, também conhecida como política dos estados, a política dos governadores é o nome que eu dava para troca de favores, envolvendo governadores e presidente, naquela clássica troca de apoio, a ideia de uma mão lava a outra. E você também tem, vejam vocês, a nível municipal, a prática do coronelismo. E aí você entende quando o texto diz coronel. Quem é o coronel? É aquele latifundiário que, através da compra do voto, através da força, consegue com que o eleitor vote no seu candidato.
Por isso você ouve falar em voto de cabresto, por isso você ouve falar em curral eleitoral. Bom, feita essa introdução, eu acho que fica fácil para a gente poder resolver. Vamos ver qual é a atividade que nos é passada. A atividade 1 é bem fácil. Ela diz o seguinte: para o aluno, depois de ler as informações acima e feito a leitura dos textos sugeridos, que eu sei que você fez, responda em seu caderno. Letra A. Avalie a relação e a dependência política entre o governo federal, estadual, que são os grandes fazendeiros e os coronéis, durante o período da República do Café com Leite. Gente, isso é continuidade da primeira. Então a gente acabou de fazer o esqueminha. Como é que funcionava isso? Vem comigo. A relação ocorria desde a esfera federal. O que é isso? O presidente, onde foi estabelecido um acordo entre as duas maiores oligarquias nacionais. Quem eram? Minas e São Paulo, com o aval do Rio, que era onde ficava a capital federal, que revezavam a presidência com a dependência do apoio dos estados, através do pacto conhecido como política dos governadores, também chamada por nós de política dos estados, a nível estadual, que se dava através de uma troca de favores entre presidentes e governadores. E toda essa estrutura era sustentada na esfera municipal, com a prática do coronelismo, onde através da presença dos coronéis, os fazendeiros latifundiários, era garantido a solidez das políticas oligárquicas, com práticas conhecidas como o voto de cabresto, curral eleitoral, entre outras. Gente, a atividade 1 da segunda semana nada mais é do que complemento do que fizemos na primeira. Show de bola? Bem tranquilo, né? O que vem depois? Bom, se a gente continuar aqui, logo depois você tem uma questãozinha. Questão do Enem que foi adaptada. Olha lá, observe a charge abaixo e você que está aí na expectativa de quando vai fazer o Enem, vejam que essa matéria é muito cobrada. Leia a questão e responda corretamente no seu caderno. E não se esqueça, qualquer dúvida você tem lá no nosso canal, na página, na playlist da História Online, Conflitos e Política na República Velha. Não deixe de acessar. Vamos ver o que fala essa charge e o texto? A charge é o seguinte, olha lá. Os coronéis eram latifundiários que tinham grande poder sobre uma vila, um município ou mesmo uma região do interior do país. Apesar do título, eles não eram militares. Recebiam esse tratamento por causa de uma prática antiga, herdada dos tempos do Império. Lembra lá na época da regência, com a formação da Guarda Nacional, quando os grandes proprietários de terra eram condecorados com a patente de coronel por participar da Guarda Nacional. Mesmo após a extinção da Guarda, em 1918, a tradição foi mantida. Então é aquela ideia, não é o coronel de carreira, ele é o coronel de favor. O que é essa questão? O que ela pede? Vamos lá fazer? Bom, a questão é o seguinte, você tem depois um texto que completa, que fala o seguinte: completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com um coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa economia, da nossa organização econômica rural. Então a gente fala disso, a dependência que se cria. Quanto mais analfabeto, quanto mais, entre aspas, sem informação, mais pobre, mais ele depende do coronel. Tá? Você tem aqui a citação. E o que é essa questão, galera? Vejam vocês. O coronelismo é um fenômeno político da Primeira República. Né? Tinha como uma das principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Bom, parece que aí foi dada meio que a resposta, mas vamos entender por que a letra C é a correta. Tá? Gente, na época da República Velha, a estrutura social era igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda? A gente viu que não. Era uma coisa comandada por minorias que mandavam. Era uma coisa estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes? Ou seja, tinha harmonia? Claro que não. É uma classe explorando a outra. É uma questão tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica? Galera, tradicional está correto, mas na República Velha ainda tem uma escravidão? Lembra da abolição? Então o que melhor nos serve aqui é a letra C, que diz: é uma sociedade agrária,
marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Ou seja, o poder dos nossos queridos, para você não esquecer, tá? Vamos colocar aqui na frente, quem manda e desmanda na vida das pessoas, o nosso amigo coronel. Perfeito? Então, uma atividade bem tranquila, bem fácil, e como eu falei para vocês, tendo oportunidade, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ok? Conto com vocês para a nossa próxima resolução. Fiquem com Deus e logo, logo a gente se vê. Grande beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.